galera do Nota Máxima, vamos começar nossa aula de matemática top! Diga aí, Só Baia. se for agora, hein? A tão esperada matemática, aquela prova que vai ser o seu diferencial. Você vai arrebentar. Começamos agora, então, a revisão linda de viver. Suas questões estão legais, André? Demais! Eu tô um arraso. Vai ser show. Então vamos lá. A primeira questão. Deixa eu ler. Lembre sempre, você tem que ler com aquele faro. Sabe o que é faro, né? Você lê a questão assim, ó. 3 amigos foram... Porque você tem pouco tempo para ler 45 histórias diferentes e sente o faro do que é. Cheiro de que de merda, cheiro de que de regra de 3, de porcentagem, proporcionalidade e estatística. O que vai ser? Vem com Baia. 3 amigos foram jantar juntos com suas famílias. Resolveram dividir a conta do restaurante, que foi de R$620, em partes inversamente proporcionais ao número de filhos que cada um tinha. Pausa. Vamos analisar se foi justo. Os caras vão dividir a conta de maneira inversamente. Você lembra de inversamente? Vou chegar pertinho. Você lembra do que é inversamente? Você pergunta quanto? Mais, a resposta é menos. Vamos ver se foi justo. Vão dividir a conta de maneira inversamente proporcional ao número de filhos que cada um tinha. Deixa eu pensar. Então, quanto mais filhos o cara tem, menos da conta ele vai pagar. Achei super justo. Muito justo. Vamos lá. Aí os caras não queriam inventar nomes, né, fictícios. Vou ter nomes que tem bastante. Xenóbio, primeiro rapaz tá Xenóbio, ele tinha 2 filhos. Segundo cara é Iuno, ele tinha 3. E Ziriguidum era um rapaz que tinha 5 filhos. Nomes bem comuns. Dessa forma é verdade que o amigo que ficou com a maior parcela da conta, O quê? Ziriguidum, desembolsou quanto? Sentiu o cheiro de quê? André, vem sentir o cheiro aqui. Sentiu o cheiro aqui, André? De regra de... proporcionalidade! Divisão proporcional. Regra de 3 não deixa de ser divisão proporcional. Vamos com Baia. Escuta só. A divisão proporcional ou ela é direta ou ela é inversa. Às vezes o cara já explicita pra você. Essa é inversa. Fechou. Às vezes eu tenho que sentir a questão pra fazer a análise da direta e da inversa. Que vai ter hoje ainda isso, hein? Essa já tá explícita. Ela é inversa. Então vamos dividir. Durante muitos anos, proporcionalidade foi o número 1 do Enem. A geometria tá chegando. Então a revisão não poderia deixar de começar com proporcionalidade, uma divisão proporcional, 3 amigos. Algumas das questões, eu e o André vamos pegar antigas do Enem. E outras não. A gente inventou um contexto bacana para fazer uma questão diferenciada. Essa aí eu inventei. Vamos nessa? Comecei, hein? Você escutou que eram 3 amigos. Xenóbio, Iuno e Ziriguidum. Eu achei legal você usar letras pertinentes ao nome do cara. Alberto chama de A. Geninho chama de, sei lá, CG, CJ, chama de alguma coisa pertinente. Agora, Xenóbio, ó, Xenóbio é X, né? Xenóbio chama de quê? Outro amigo é Iuno, pô, Iuno começa com Y, cara. E o terceiro amigo, Ziriga começa com Z. O primeiro dado que era explícito, saltante aos olhos, é que o montante da conta dava R$620. Então se eu somar o que os 3 vão pagar, é 620. O quanto cabe a cada um dos amigos? Quem não sabe matemática pensa assim, ó. Os caras não são amigos? Divide igual. Não, a matemática não pensa assim. Vamos fazer uma divisão inversa a quê? Ao número de filhos que cada um tinha. E aí, como é que eu algebro quando é inversa, você sabe? Porque eu sei. Toda divisão proporcional, toda proporcionalidade ou é direta ou é inversa. Quando é direta eu divido pelo número e quando é inversa eu multiplico. Hoje é sua revisão. Você não lembra por quê? Assiste a aula ainda que dá tempo, hein? Mas inversa, ele falou inversa, então eu vou multiplicar. E os números envolvidos? Deixa eu ler de novo ali no texto. Xenóbio, 2 filhos. Aí eu tô na dúvida. X vezes 2 ou X sobre 2? É direta? X sobre 2. É inversa? X vezes 2. Iuno, quantos filhos? Iuno tinha 3. Está para Y vezes 3. Legal? E Ziriga tinha 5. Que está para Z vezes 5. Eu multipliquei. Se fosse direto, eu teria dividido. Lembra que o inverso da divisão é a multiplicação. Baia, eu não lembro se eu chamo tudo de K. Não lembra? Vou tentar lembrar. Claro que você chama. Baia, quando que eu chamo de K? Sempre. Toda proporção tem uma constante de proporcionalidade. Chamei tudo de K. Se você pedir para o Baia resolver esse sistema para você, eu resolvo. Fica um pouco longínquo. Talvez passe do tempo hábil que o Enem se propõe.
Então eu vou deixar ela só em eminência, tá? E como o nosso tempo não é tão longo, sabe o que eu vou fazer pra você? Eu vou montar um sistema de como se fosse direto. Até porque, você lembra? Cai muito mais direto do que inverso. E inverso é uma raridade. Inverso quando cai, pouca gente acerta, mas cai menos. O que cai mais é o direto. Como seria esse equacionamento se fosse diretamente proporcional? Bom, a primeira equação, André, você acha que a primeira equação... Cheguei! André, a mesma situação se fosse direto. Na primeira equação que é o todo, você acha que muda, André? Não muda nada. Nada. Total continua 620. Então vamos lá. Vai, X coloca lá. mais Y mais Z igual a 620. Agora, se for diretamente, você escreve dividido. Isso. Pegou a dica? Peguei. Então vai ser X. Dividido por... 2, que está para Y. Dividido por... Que está para Z. Dividido por... 5. Eu estou tão adulto, eu chamo tudo de K, né? Ah, é sempre K. K de quê? Constante. Chamei. Vai lá. Então você poderia montar seu sistema, né, Deco? Agora mas vai demorar. Dali. Vai ensinar outro método. Eu queria uma rápida, tem uma rápida. Muito mais. Mesmo? Lá vou eu, hein? Vai. Fazendo direto e inversa Quero ver. por um método mais hábil, onde você busca o K previamente, antes do equacionamento. Quero ver, hein? Olha que delícia, né? Vamos. O total da conta Ele vai era fazer primeiro R$620. o direto ou Eu inverso? tô um pouco na dúvida, vou fazer o direta. Vamos. Direitinho primeiro. Vai Sabe lá. por quê? Porque esse daqui é só uma exemplificação, que ele quer mesmo o inverso. Então vamos. Se fosse direto, você pega o todo, 620, e divide pelo total de partes. E quantas partes Deixa eu são? ver quantas partes são. O 2, X tem... 3 e 5. X tem duas partes. 3 tem... Y. 3, o Y tem 3. E o E o Z Z tem 5. Total de partes, vá. 2 mais 3 mais 5... 10. Olha aí. O total a ser dividido pelo total de partes. Uma conta fácil, simplifica o 0 com 0. Facinho vai dar 62. Esse cara aqui é importante, André? Uma letra. É o K! O meu K deu 62. Então o K deu 62. Deixa eu ver se eu entendi. Pega o total, que era 620. e divide pelo total de partes, que era 10 partes. que deu 62, que é o K. É só isso? Calma, quase acabou. O K deu 62. Esse aqui é a constante, é a alma do processo. A constante de proporcionalidade direta é 62. Mas na prática, sabe o que isso quer dizer? Que cada uma das 10 partes equivale a R$62. O primeiro amigo que tinha duas partes, faço duas vezes 62. Entendi. O segundo amigo que tinha 3 partes, faço 3 vezes 62. Entendi. E o terceiro amigo que tinha 5 partes, 5 vezes 62. E acabou. E dessa maneira teria se fosse Direta. Mas é inversa. Então faz a inversa pra gente aí, Baia. Então eu não vou terminar, público, porque não é direto. Eu só queria lembrar com você. O inverso é quase isso. Muda pouco. Eu vou apontar pro câmera. Câmera, posso escrever aqui? Não tem problema. Tranquilo? Então tá bom. De novo. Não esquece. X é proporcional a 2. Y é proporcional a 3. E Z proporcional a 5. Olha só. Olha como o inverso é quase parecido. Esse método célere de descobrir o K previamente. Você vai pegar o todo da conta, que era 620, e você vai dividir pelas partes, mas não aquelas. Você pega os números dados quando é direta. Quando é inversa, você faz uma pequena troca prévia. Olha qual é a troca. Você tem que trocar cada número pelo produto dos outros. Mas vai dar certo sempre? Peraí, rapaz. Você é nota máxima, lembra disso? Só lhe ensino coisas que funcionam sempre. Podia ter 10 amigos. Você trocava cada número dele pelo produto dos outros. Vou trocar, hein? 2 vai ser 3 vezes 5, 15. 3 eu troco você por 2 vezes 5, 10. E 5 eu troco você por 2 vezes 3, 6. Repetindo para ninguém esquecer. Quando é direta, o seu todo são os números dados. Quando for inversa, e esse era inversa, você previamente troca cada número pelo produto dos outros. A partir de agora, não muda mais nada. Você vai fazer como eu lhe ensinei no outro. Soma o total de partes. 15 mais 10, 25, mais 6, 31. Pega o total a ser dividido e divide pelo novo total de partes, que no direto era 10 e no inverso é 31. Sempre o cara bota uma conta divisível, aprazível, porque é vestibular e não tem calculadora. Lembra? Não tem calculadora. O quê?
Se a pessoa levar um escondido, não faça isso. Então vai dar o dobro de 31 é 62 e sobra um zero. O nosso novo K deu 20. Isso quer dizer que no inverso, cada parte vale 20. Quer saber o quanto paga a cada amigo? Vou te contar. O primeiro amigo tinha 15 partes, 15 vezes 20. O segundo amigo 10, 10 vezes 20. E o terceiro amigo 6, 6 vezes 20. Se você usou o mesmo nos três, por que o número é constante, fofo? Constante porque é o mesmo. 15 vezes 20, fácil, hein? O dobro de 15 é 30. Botei um zero, ficou 300. 10 vezes 20, só botar um zero, 200. E o último, 6 vezes 20 vai dar 120. Digamos que você está um pouco confuso. Será que eu acertei? Será que é isso mesmo? Vamos tirar a prova real? Eu quero duas provas reais. Uma algébrica e uma cognitiva. Olha qual é a algébrica. Ao pegar os valores e somar, tem que dar conta de novo. 300 mais 200, 500, mais 120, 620. Yupi! E agora a prova real cognitiva. Você estava fazendo a divisão inversa. E inversa, quanto mais, menos. Quanto menos, mais. Deixa eu ver se rolou. X, que era proporcional ao número menor, foi o cara que pagou mais. Opa, então fechou. Os valores fecharam, 620, e a lógica fechou. Ele realmente foi inverso. A pergunta qual era? Deixa eu ler a pergunta. O amigo que ficou com a maior parcela. Tá aqui. O amigo que ficou com a maior parcela teve que pagar 300 pila. A letra C de sereia. O senhor demorou um pouco? Claro, eu não só fiz a questão. Eu revisei os 2 métodos com você. E não tem outro para revisar. Toda a proporcionalidade ou é direta ou é inversa. Vem que é você, fofo. Cheguei. Baia, você pode passar o slide aí pra eu ler minha questãozinha? Vou passar enquanto só pagar o quadro para otimizar o momento. Eu ia te pedir isso. Vamos à nossa primeira questão juntinhos. Leia junto comigo. Olha o que ele falou. Uma loja aumenta seus preços em 25%. Muito bem. Como as vendas não estavam acontecendo, o gerente do estabelecimento resolveu dar um desconto de maneira que os preços voltassem ao que era antes. Ele quer saber de quanto que é o desconto. Deixa eu pensar. Se aumentou 25%, é só diminuir 25%. Baia, vem cá dizer se está certo isso. Vem, negócio? Aumentou 25%. Aumentei. Aí é só diminuir 25% é lógico. Que era. Isso é lógico. Sim ou não? Não! Mas será que tem essa alternativa aí, né? Não tenha dúvida. Tá lá, ó. Letra A. A primeira. Me assinale! Vamos lembrar a aula de porcentagem que a gente teve aqui no Nota Máxima. Quando eu vou aumentar 25%, existe aquele índice, lembra? Como é que era o índice mesmo? Eu era 100%, aumentou mais 25%, eu virei 125%. Tio Baia, opa! Fala pra gente. Para aumentar então 25%, você multiplica por 1,25. Mas se eu quisesse diminuir 25%, eu multiplico por 0, eu estou pensando no 100 menos o 25, 75%, que dá 0,75. Deixa eu treinar então, vamos mais. Para aumentar 20%, 20%, vai, aumentei. Multiplico por 1,2. Por que 1,2? 100% mais o 20%. Entendi. E para descontar 20%? Deixa eu fazer a conta. 100% menos o 20%, que daria 80%, 0,8. Quero ver agora. Aumentar 300%. Ai, meu Deus, essa pegou, hein? Eu era 100, aumentei 300, fiquei 400. Isso é 400 por 100. Vai dar o número 4. 400 dividido por 100 vai dar 4. Exatamente. Então, para aumentar 300%, você multiplica por 4. Mas mudou a lógica ou foi a mesma lógica? É a mesma. Então tá nunca fácil. Nunca muda. Então, vamos matar a questãozinha. A questão, ele falou que tinha um preço que eu não sei quanto era. Eu não sei. Eu vou chamar ele de X. Aí eu vou aumentar 25%. Para aumentar 25%, basta você multiplicar por 1,25. Show! Daria para fazer regra de 3? Claro que daria, mas para quê? Você pode ganhar muito tempo com índice. Agora eu vou dar um desconto. Qual é o desconto? Eu não sei. Eu quero saber justamente quem é o desconto. Eu tô louco para saber quem é esse cara. Eu não sei, vou chamar de D, de desconto. Lembra que para multiplicar por alguém, quando você multiplica por alguém, ele pode ser tanto aumento quanto desconto. Então eu dei desconto. O segundo é, mas eu sei que ele era X, aumentou 25%, diminuiu um certo valor, ou seja, eu multipliquei para aquele desconto que eu não sei quanto é.
E o resultado final tem que ser quanto, tio Baia? Tem que ser voltar ao que era antes. O Voltar início ao que era era X. Então vamos fazer continhas agora. Vamos. Primeiro, X e X. Tchau, X. Tchau, amor. Vai-te embora. Ai! Aí eu cortei, aqui fica 0, né? 0 ficou? Opa. Dividi os dois lados por x, esse cara fica 1. Então nós temos 1,25 vezes d é igual a 1. E agora para fazer essa conta, isole o d. Meu d é 1 dividido por 1,25. Nossa, que conta difícil, tá na quebra. Não é. Nunca é difícil. Nunca é. Vamos lá, vai. Vamos fazer essa continha juntinhos? Mas progressivamente. Eu vou pegar 1 e eu vou dividir por 1,25. Show. Uma calculadora. Olha só. Nada de calculadora. Quer ver uma coisa que aluno fala? Eu sei fazer divisão. Eu sei, eu mando bem. Mas quando é número com vírgula, eu não sei. Meu filho, igual. Primeira coisa que você vai fazer, o que é, Baia? Igualar as casinhas. Lá eu tenho 2 casas decimais, então aqui eu coloco 2 casas decimais. Show. Agora, ó, tchau, vírgula. Vai-te embora. Já igualou? Então, na verdade, é 100 dividido por 125. isto. Quem é que eu multiplico aqui para 125 para que ele chegue em 100? Você concorda que 1 ele já passou? Ele já é maior? Então você coloca um 0 e aqui você coloca um 0. Agora, quem vezes 125 vai dar 1000? Conta pra gente, Baia. Eu acho que o 8 vai dar certíssimo. 8. 8 vezes 100 vai dar 800. 8 vezes 25 vai dar 200. 800 mais 200. Fechou! 8 vezes 125 vai dar 1000. Certinho. Deu 1000 certinho, o resto 0. Então quer dizer que aquela divisão deu 0,8. Cuidado agora, vem comigo. O meu D, ele é exatamente 0,8. Descontasse, hein? 80%. O que é isso? É desconto de 80%? É nada, 0,8. Ai. Ó, ele era X, multipliquei por 1,25. Fala pra mim, quando você multiplica por 25. ele teve aumento de? 25%. Aí chegou nesse momento no meu D, eu multipliquei por 0,8. E quando eu multiplico por 0,8, ele dá um desconto de 20%. Então nosso desconto é de 20%. Vem comigo? Vamos ver? Ele aumentou 25%, deu um desconto que eu não sei quanto é, voltou o que era? Gabarito, letra B de baiano. B de baia. Agora eu vou te explicar O quê? por que que o desconto de ida é diferente do vinda. Eu quero entender isso aí. Quer ver um exemplo bem fácil de enxergar? Vá. Ele era 100 reais. Por falar nisso, daí, se o cara tiver chutado 100 reais no início, teria algum problema, não? Ia acertar na lata, Jura? na tampa. E se eu chutasse 19 reais, ia dar diferença ou dar a mesma coisa? Ia acertar... Matemática não tem às vezes? Não existe às vezes. Tá. Matemática é linda. Então acompanhe comigo, tá? Eu era 100 reais. Quando eu aumentar o 25%, vem mais pra cá pro pessoal te ver. Ele era 100 reais. Quando aumentar 25%, ele aumenta 25% de... 100 reais. Aí ele vira 125. É. Agora, na hora que eu descontar, por que eu não desconto 25%? Porque eu estaria descontando 25% de... 125 reais. Você enxergou? Quando aumenta 25%, você aumenta 25% de 100. Aí depois eu tenho que diminuir 25% de 125. Vai dar cagada. Merda. Por isso que nunca vinda é a mesma da ida. É isso aí. Você entendeu? Massa. Adorei, Baia, né? manda mais. É minha agora? É você. Opa, tava com saudade. Próxima questão. Lembra, tem que sentir o cheiro da questão. Lá veio. A tabela abaixo apresenta uma pesquisa quanto ao número de jovens que ouvem música enquanto praticam exercício na academia. Cada vez mais, hein? Eu sempre que eu vou na academia, a galera tá lá só na música. Tem gente que nem malha, só fica na música. Com base nesses dados, calcule a média, a idade modal e a mediana. As perguntas triviais da estatística, aquelas medidas de tendência central que tentam compilar, abordar, representar com um único número o todo dos jovens da pesquisa. Some os 3 valores e você obterá... Tchan, 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 tchan. Tá ali, uma tabelinha. Cara, eu nem gosta de tabela, gosta de tabela, André? Demais. Muito. Tabela ali, ó, relaciona 2 grandezas. E olha, como a sua estatística é uma estatística que se resume ao ensino médio, o que eu vou te falar? Cara, quando você tiver uma média de pares de valores, pares de valores, média. Pares, média. Opa. Pares, ponderada. Isso aí.
Média ponderada. Ainda bem que eu nem dá fórmula pra gente, né, André? Nunca deu, não tem fórmula. Tá tudo aqui, ó. Não fique pensando, só posso botar aqui? Não, tá na cabeça. A fonte média ponderada. Então quando ele pediu média, eu vou ali tirar média ponderada. Tem uma palavra entre média e ponderada, não tem não, André? Na verdade é média... aritmética. Ponderada. Existe a média aritmética simples, valores pontuais, e média aritmética ponderada, valores aos pares. Então a primeira pergunta, a média tá na mão. Vou fazer a média ponderada, daqui a pouco o Beth lembra como é a formulazinha. Quer ouvir já? Tá curioso? Então eu vou te contar. Você faz 14 vezes 2 mais 16 vezes 4 mais 18 vezes 3 mais 20 vezes 1. Multipliquei os pares. Mas tem a parte de baixo. Você divide pela soma dos pesos. Mas eu tô com dificuldade. Quem são os pesos? Eu somos as idades ou eu somos jovens? Eu somos as idades ou somos jovens? Deixa eu ver qual é a pergunta. Eu quero a média das idades. A pergunta é sempre a grandeza principal. Se eu quero a média das idades, é porque o peso associado a eles são os jovens. É isso aí. Então embaixo eu vou somar 2, mais 4, mais 3, mais 1, que a tabela já fala que é 10. Segunda pergunta, deixa eu ver. A idade modal, sabe o que tá na moda? Sabe o que tá na moda? Tá na moda nota máxima, fofo. Tá na moda aquilo que tá todo mundo. Tá na moda aquilo que a galera tá usando mais. Pochete, o André tem uma coleção de pochete, porque tá na moda. Então a idade modal é a idade que apareceu mais. Aí eu falo na olha. 14 apareceu em 2 jovens. A idade de 16 apareceu em 4 jovens. Então é fácil perceber que a idade modal, a idade que mais apareceu é a 16. Ele apareceu em 4 jovens. 16 é a idade modal. Se perguntar se o nome do evento é evento unimodal, porque tem um cara na moda. Só pode ser diferente disso? Pode. Imagina que tivesse 4 caras com 16 e 4 caras com 14. Então 14 e 16 estaria na moda. E eu falaria que o nome do evento é bimodal. 2 caras na moda. Mas aqui não, ó. O 16 aparece mais sozinho, 4 vezes. Evento unimodal, idade modal 16. Só o que é aquele 4? Só aquele 4 tem nome? Tem. Na quantidade de vezes que ele apareceu, ele seria a frequência modal. O cara não perguntou, mas revisão é revisão. Qual é a frequência modal? O 16 apareceu 4 vezes. Esse número 4, como é um número único, ele chama de frequência absoluta. Quantas vezes apareceu? Tem vestibular que pergunta a frequência relativa, ele quer uma taxa. Frequência relativa em relação a algo. Ele apareceu 4 de um total de 10. 4 sobre 10. Se você dividir 4 por 10, ó, 4 por 10 vai dar 2 sobre 5. Se você dividir 2 por 5, vai dar 0,4. Aí você multiplica por 100 e seria 40%. A frequência relativa. Eu quero uma relação. É o que ele apareceu pelo todo. A frequência absoluta ele apareceu 4 vezes. A frequência relativa 4 sobre 10 e multiplique por 100. Eu quero em porcentagem. Mas ninguém perguntou nada disso. Estou aqui empolgado à toa. Que mais? Eu quero a mediana. Ah, mas esqueci o que é mediana. Mesmo? Ainda bem que a matemática não tem falso cognato. O que é mediana? Meio. Sei que é o número que tá bem no meio. Se eu fizesse um rol, vai dizer que você esqueceu o que é rol. Rol é você pegar os valores e dispô-los ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. No caso aqui, se você olhar, as idades já estão na ordem crescente. Aí se eu fosse compor o meu rol, eu ia botar o 14 2 vezes, 14, 14. O 16 4 vezes, 16, 16, 16. O 18 3 vezes, 16, 16. E o 20 uma vez. Rol. Aí o rol organizadinho. Aí você vai pegar aquele cara que tá bem no meio. Você não acha que vai dar trabalho? Você não acha que vai passar do tempo hábil do Enem? Eu acho que sim. Deve ter um jeito mais inteligente. E tem mesmo. Olha que interessante. Você colheu 10 idades. Quanto está no meio? 10. Do meio. André, vem me ajudar aqui, André. Vem botar um dedo aqui. Cheguei! 10 que é do meio, André. E como está entre o 5 e o 6. Entendi. Como eu acharia esse cara? O que eu faria, hein? A matemática tem uma fórmula para te falar o meio das coisas. É isso, não é, André? É. Eu vou pegar o número de observações, 10, aumento 1 e divido por 2. 10 mais 1, 11. Divido por 2, 5,5. Eu quero a ordem 5,5. Deixa eu ver qual é 5,5. Se eu botasse na ordem, dariam 2 dessas, não deu 5,5 ainda. 2 mais 4 deu 6. O 5,5 apareceu. 5,5 antes de 6, ó.
2, não deu 5,5. 2 mais 4, 6, passou de 5,5. Então o 5,5 está por aqui, ó. Então a mediana seria o 16. Se fizesse um roll, 14, 14, 16, 16, 16, 16. O 5,5 está entre 16 e 16. Eu tiro a média e fica 16 mesmo. Agora, se ficasse entre o 14 e o 16, a mediana seria o 15. Mas não. E cadê? Bom, ferramos tudo já. Agora só descer o braço. Ele quer média, ele quer moda, e ele quer mediana. Eu vou pro quadro para você ver com carinho. Fui. Média. Sua média, multiplique cada valor vezes o seu peso. Os pares, tá? Os pares, 14 vezes 2, mais próximo par, 16 vezes 4, mais próximo par, 18 vezes 3, mais último par, 20 vezes 1. Embaixo é a soma dos pesos. Vai, repete aí como são os pesos. A pergunta é um, o peso é outro. Ele quer a média das idades. Se ele quer a média das idades, os pesos são as quantidades. 2, mais 4, mais 3, mais 1. Que ele já falava que era o total de 10 idades. Então minha média vai dar o dobro de 14, 28. 4 vezes 16. Quando eu multiplico o número por 4, eu dobro ele 2 vezes. O dobro de 16, 32. O dobro de 32, 64. 3 vezes 18. 3 vezes 8 é 24, vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. E 20 vezes 1 é 20. Embaixo um elemento muito facilitador. 4 mais 3, 7 mais 2, 9 mais 1, 10. Obrigado, Cristo. 10 embaixo é tudo de bom. E lá vamos nós somar essa galera, hein? 28 mais 64 mais 54 mais 20. Cristo, me ajuda, vamos lá, hein? Eu vou somar aqui do lado pra galera ver, né? 28, embaixo 64, embaixo 54 e 20. Fui. 8 mais 4, 12 mais 4, 16, vai 1. 6 e 2, 8 e 1, 9. 9, 5, 14, mais 2, 16. Deu 166 sobre 10. Então a idade modal é 16,6. Mas ele pediu mais, hein? Ele pediu também a moda. Moda, aquele que falou que aparece mais. É o 16, apareceu 4 vezes. 16. Ele também pediu a mediana. O cara que tá bem no meinho. O cara que tá bem no meinho. Como é que é? Tem 10 coisas observadas. Quem tá no meio? É a 5,5? 5,5. Tem que contar. 2 mais 4, 6. Já passou de 5,5. Então 5,5 estaria por aqui, ó. Se fizesse o roll, ó. Botou o 14 2 vezes e o 16 4 vezes e ia indo. 14 2 vezes. Aí 16, 16, 16, 16. Mas não adianta você continuar. Porque o cara que tá no meio é 5,5. 1, 2, 3, 4, 5,5. É um cara entre 16 e 16, que é o próprio 16. Uma coisa é resolver, outra coisa é responder. A pergunta dele é: some todo mundo. Vou somar, hein? Some a média com a moda, com a mediana. Essa era a pergunta. Some a média, 16,6. Com a moda, 16. Com a mediana, 16. Deixa o decimal para depois. 16 mais 16, 32. 32 mais 16 dá 48. Aí você bota o decimal, 48,6. Deixa eu procurar isso, né? 48,6 entra B de baiano, só dá B de baiano. Coisa mais linda a questão. E agora é você? Agora sou eu. Vem comigo. Vou ler a questão. Então vamos lá, hein? Olha a questão fofa. Deixa eu ver se é fofa. Certa vez perguntaram a Pitágoras. Que Pitágoras, vocês sabem, né? Ele e o Bai estudaram junto. Eu lembro dele. Certa vez Pitágoras perguntaram a ele quantos alunos havia em sua escola. Pitágoras respondeu. Pitágoras sendo Pitágoras, né? Olha o que ele falou. Metade de meus alunos medita em silêncio. Que lindo. A quarta parte é a parte mais feliz, é a que estuda matemática. A sétima parte estuda música. Acho com certeza. E ainda restam 6 alunos. Dá vontade de falar assim, ó, Pitágoras, não foi isso que eu perguntei, não? Aí ele quer saber quantos alunos tem Pitágoras. Deixa eu pensar, como é que eu vou equacionar isso? Vamos aqui. Tio Baia! Fala, cheguei, tô aqui. Diga lá pra mim. Viu, Eu não sei qual é o total, Eu vou dizer que o total de alunos é... não sei quanto é. X, boa ideia. Boa, X, geralmente é bem criativo. Agora você vai pegar os dados e vai equacionando ele. Cai Você muito que no Enem isso, né? Muito!
Ele falou assim, ó, a metade dos meus alunos medita em silêncio. Pera lá. Vá. Se o total é... X. Quem é a galera que medita em silêncio? X sobre. 2. Ah, metade? A metade. Baia, leia pra mim mais uma partezinha. Leia pra gente. Deixa eu ler. Leia, vá. A quarta parte estuda matemática. A quarta parte estuda matemática. A quarta parte. De quê? Do total. E quanto é o total? X. Então, qual é a galera feliz? X sobre 4. Tem aquela metade que medita em silêncio. Tem a quarta parte que estuda matemática. Vai, conta mais um pra gente. Conta, vá. A sétima parte estuda música. Sétima parte do quê? Do total. total. O total é... X. Quantos estuda música? X sobre 7. Eu tava ali, estou Tá. Vai, conta mais um pouquinho pra gente. Tá. E restam 6 alunos. Ainda tem mais 6 alunos. Aí tem 6. Aí o cara chega até aqui e fala assim, ó, até aí eu vou. Agora o que eu faço? Vamos pensar? Tem a metade, tem a quarta parte, tem a sétima parte, tem 6. Tem a metade, tem a quarta parte, tem a sétima parte e tem 6. Baia, conta pra mim quem é essa galera toda? É o total da galera da escola de Pitágoras. Então quer dizer que se eu... Tu tava ali? Eu tava ali. Quer dizer que se eu somar, tem que dar quanto? Diga aí pra mim. O total, que é X. Somei meu Fechou, total, deu querido. X. Eu vou te contar. Conta aí. Aqui eu tenho uma equação e uma variável. Montamos a equaçãozinha. Agora é só fazer conta. Vamos fazer conta. Eu preciso calcular MMC entre 2, 4, 7 e 1. Que MMC entre 2, 4 e 7, tio Baia? Bom, eu ia fatorar. Ou se você souber de cabeça também pode ser. Mas se eu multiplicar todo mundo, vai dar errado ou dar certo? Não, ele vai dar certo. Oh, o que acontece é que dependendo, se eu só multiplicar todo mundo, pode ser que eu faça contas a mais. Entendi. Por exemplo, aqui nesse caso nosso MMC, ele dá 28. 28 você divide todos ali, né? Todos, 28 dividido por 2, 28 dividido por Fechou. 4, 28 dividido por 7. Deixa eu ajeitar aqui. Tá feito. Agora, se eu multiplicasse todo mundo, eu não ia usar 28, ia dar 56. Se eu coloco 56, ia dar certo? Claro que ia. Só porque ia fazer mais contas. Os números iam ficar maiores e maiores, mas no final, X ia dar mesmo. Por isso que o Tá nome é bom? mínimo múltiplo comum, mas não é o único. Ele é o mínimo. Exatamente. 56 também é múltiplo. Então vamos lá, hein? Qual era a regra? Divide pelo de baixo e multiplica pelo De cima. Me ajuda, vem. 28 dividido por 2. Tá feio, né? Tá horrível. Ele não foi ajeitado. Agora ficou bom. Obrigado, tá? Obrigado. 28 dividido por 2 vai dar 14. 14 vezes x. 14x. Mais, só pra vocês saberem, o Toba tá atrás da câmera se matando de rir aqui. 28 dividido por 4. Dá 7. E 7 vezes x vai dar... 7x. 28 dividido por 7. 4. E 4 vezes x deu... 4x. Faltou até espaço aqui, viu? Vou até aumentar aqui um pouquinho. Bom. Lá, 28. E aqui agora, para encerrar, 28 dividido por 1 vai dar... 28. E 28 vezes 6, deu preguiça, né? Jesus, deu. Deixa 28 vezes 6. Isso aí é ótimo. Vai que no final ele simplifique. Já Vai que ele pensou? simplifique. Que sorte. Então vamos, hein? Lado de lá, 28 dividido por 1 vai dar... 28. E 28 vezes x. 28x. 28x. Isso aí. Você percebe que eu tenho duas frações, ambas estão sendo divididas por 28. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Multiplica os dois lados por 28, ou massa. seja... Tchau pra você. Tchau para você. Agora eu vou dar uma ajeitada. Vamos somar, galera. 14x mais 7x. 21x. E 21x mais 4x. 25x. Eu tenho 25x mais 28 vezes 6, 10. Você não vai multiplicar, não? Preguiça. Vai que simplifique. Você vai dar um total de 28 x. Agora eu vou isolar o x. Vou pular de lá. Vai, vem pra cá que eu vou pra lá. Vem comigo. 28x menos 25x deu... 3x. 3x é igual a 28 vezes... Eu não entendi uma coisa, André. Tu estava cá, você passou pra lá, 28 foi pra lá, não trocou sinal, como é isso? Eu sou ligeiro. Vem comigo, vou jogar. Quando ele traz pra cá, que na verdade você sabe que não existe passar pra lá, eu já te falei. Mas quando eu subtraio, tio Baia, os dois lados 25x, esse 25x
vai embora. Ah. E aqui eu tenho 28x menos 25x, vai dar? 3x. Se aquele cara é igual a 3x, é porque 3x é igual aquele cara. Agora entendi. 3x é igual aquele cara. Agora eu vou lá e divido os dois lados por 3. Divida por 3. Divida por 3. Tchau, 3. Aqui vai ficar x. 6 dividido por 3 vai dar... 2. E 2 vezes 28... 56 alunos pitagóricos! Vamos ver as alternativas. Será que tem isso aí, André? Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ver o total, 50... Ah! Letra D! Matamos a questão. Fofa. Achei fofo. Mas eu vou te contar uma coisa. Conta aí. Deixa eu olhar pra cá pra eles verem você, vai. Mano, opa. A prova do Enem, Ah. ela é uma prova que tem poucas questões ou muitas questões? Jesus, 45 histórias. 40. E a gente tem pouco tempo, muito Pouquíssimo. tempo. Várias e várias questões. Tem que ter a saidinha rápida. Sério? Tem que ter, pra dar tempo de fazer tudo. Claro, é verdade. E aí, coisas que eu quero que você fique ligado. Olha pra cá. Você percebeu que eu quero saber o total de alunos de Pitágoras, né? É. Baia, tem como Pitágoras ter 2,7 alunos? Eu acho que não, né? Não tem. Tem como ele ter menos 5 alunos? Menecinho, não. Não dá. Sabe o que isso quer dizer? Diga. Que a quantidade de alunos ela tem que ser um número inteiro. Certo. Beleza? Mas tá Agora bem. olha pra cá, olha pra cá. Todos os itens são. Metade de meus alunos medita em silêncio. Isso quer dizer que o total de alunos tem que ser divisível por 2. Não pode ser ímpar. Ou você ajudou muito. Quer ver outro? Quer ver outro? A quarta parte estuda matemática, então tem que ser divisível por... 4. Agora vem o tchan. Ele não falou que a sétima parte estuda música, não foi isso? Foi, Foi ou não foi, Baia? Foi. Se a sétima parte estuda música, quer dizer que o total de alunos tem que ser divisível por... 7. Me diga quantos múltiplos de 7. É só conhecer a tabuada. Só conhecer a tabuada de 7. Baia, me diga quantos múltiplos de 7 nós temos aqui. Eu só tô vendo A resposta. Só pode ser a letra D. Só tem um cara que ele é divisível por 7. Show. E aí, já matava Vale sem precisar muito fazer a pena ver as alternativas. Elas são extremamente excludentes. coisa linda. Extremamente o quê? Excludentes. Porra, fala bonito. Baia, a próxima é Lá sua. vai a minha, Vá. vem. A história. O Enem gosta de história. E você tem pouco tempo para notar quando a história é inócua, quando a história não te acrescenta em nada. Você vai ler apenas uma vez e aponta num dia legal, aquele dia que você lê e já capta as informações de primeira, para saber o que é importante e o que não é. Você não viu aqui, quase eu caio. Vou lá, hein? Infelizmente, durante a ocupação do Brasil, a maior parte de sua vegetação, principalmente na região sudeste, foi sendo derrubada para a extração da madeira e depois plantio de diversas culturas como o café. A saída, então, uma vez que não podemos voltar no tempo e reverter a situação, é tentar recuperar a região devastada através do reflorestamento e zelar para que ninguém mais destrua. André, apaga o quadro para mim, amor. Cheguei. Não tá fazendo nada, vai. E aí o aluno tá lendo, aí pensa, não entendi muito bem. Acho que vou ler de novo. Pare, você não tem que ler nada. Não tem nada de interessante ali para compor sua história. Continua, tá bom. Extraído do www. Não precisa ler isso também. Vamos pro que interessa. Leia mais, tem mais coisa para ler. Por enquanto você não tirou nada daquilo ali. Agora sim. Suponha que 30 agricultores reflorestam uma área de 3 hectares em 16 horas de trabalho. Ponto. Quantos agricultores são necessários, no mínimo, para que uma área de 4 hectares seja reflorestada em 10 horas de trabalho? É uma história. Vai ter 45 histórias dessas no Enem. E você tem pouco tempo hábil para, ó, sentir cheiro. André, sentiu cheiro de alguma coisa aqui? Sinta o cheiro certo agora. Cheiro de regra de 3. Simples ou composta? Deixa eu ver. Cheiro de bosta. Composta! Regra de 3 composta. Como é que você sabe, Baia? Bom, a regra de 3 simples nasceu assim, ó. O cara me dava 3 números e pedia um quarto. Por isso que o nome é regra de 3. Se tiver mais de 3 números, já era. A regra de 3 é composta. Deixa eu ver se eu acho mais de 3 números. 30, 16, 3, 10, 4, já era. Já passou, não é mais regra de 3 simples, é composta. Mas o Enem não quer saber disso. O Enem quer que você resolva meu problema. Vamos lá, gente. Resolvendo o problema. Vamos ler agora com afinco. E nas amiúdes do processo, vamos conjecturar nossa resolução. Vem com Baia? Já. O primeiro número que apareceu ali foi 30 agricultores. Mas tá aqui para dar espaço. 30.
30 agricultores. É legal você botar o nome da grandeza em cima. Porque daqui a pouco você vai ter que analisar se é direto ou inverso. E quem é direto e inverso não é o número, é a grandeza. 30 agricultores. Não precisa escrever agricultores, pode ser alguma coisa pertinente, pessoas, trabalhadores. Pra te ajudar. Me ajuda, amor. Vou ler pra você. Valendo por aí, vá. Valendo a historinha, vá. Suponha que 30 agricultores reflorestam uma área de 3 hectares. Número? Apareceu o número? 3 hectares. Apareceu o número de grandeza, amor. 3. Ou eu boto hectares ou eu boto área. Geralmente na palavra que precede ou a palavra posterior, ele me indica o que é a grandeza. 3. Cadê 3? 3. Posso falar área? Posso falar hectares? Tem que ter uma pertinência. Continua, amor. Lendo aí, papai. Em 16 horas. Apareceu o número? 16. Então tem grandeza, 16 horas. É só você bota tempo, alguma palavra pertinente ao número. Continua, coração. Quantos agricultores... Opa, é a pergunta? Então eu vou chamar de X são necessários, no mínimo, para que uma área de 4 agora é 4 hectares seja reflorestada em 10 horas. 10 horas. André, essa regra de 3 teve o antes e o depois. É sempre assim? Sempre sim. Ele sempre vai me dar o antes e o depois. É que eu sei vai. a regra de 3. Eu tô com a dúvida. Fala, amor, fala. Para analisar agora, é só analisar qualquer um. Poderia analisar áreas e horas? Não! Ah? Não. Se concentra, gente. A regra de 3 o mundo acha fácil. Todo mundo, a regra de 3 é comigo. Mas ele tem as pequenas pegadinhas que podem fazer você perder uma questão fácil. Essa é o que o Dé falou, é a clássica. Cara, vamos analisar esses dois que tá pertinho. Não pode, amor, você vai errar, coração. Tem que analisar todo mundo em função de quem, Deco? Do X. X da pergunta. Eu quero saber o que você influencia no X. E o que você, coração, influencia no X. É hora de você ver se é direta ou inversa. Tem até professores que indicam ao aluno não ver se é direto ou inverso, mas você tem que ver. Até porque tem exercícios que perguntam isso. Se a grandeza é direta ou inversa. Às vezes o cara não quer nem que você resolva. É só ver a pertinência da grandeza se é direta ou inversa. Você não pode se abster desse momento. Verificar se a grandeza é direta ou inversa é a alma da proporcionalidade. Eu não posso abster meu aluno nesse momento. É inteligente verificar se é direto ou inversa. Inclusive, é a parte mais importante da questão. Com certeza. Aí você vai perguntar quanto mais, mas não esses dois. A pergunta tá aqui. Eu quero saber o que você, área, influencia você, agricultores. Aí eu pergunto quanto? Mais agricultores. Mais agricultores, quanto mais área, tanto faz, Eco? E aí, vamos lá? Quanto mais agricultores eu tenho trabalhando, a gente vai ter mais área ou menos área? Mais área. Se eu contratar mais gente, trabalhe em mais área, contrata mais pessoas, lembre, entre na história. Reflita sobre a história mesmo. Quanto mais gente eu contrato, e mais áreas de trabalho. Se eu perguntei, mais. E ele respondeu, mais. Direta ou inversa, ideia? E direta? Ou eu boto as duas setinhas para cima ou as duas para baixo. Importante é estar do mesmo lado para indicar aí, que é direto. Vamos ver. André, eu queria fazer uma coisa com eles. Vamos. Eu pergunto quanto mais agricultores, né? Queria botar quanto mais área para ver se vai dar alguma diferença. Mas quanto mais área tiver, muita área. Preciso contratar mais gente ou menos área? Sabe não? Galera, mais ou menos, Eco. Mais. Então perguntei mais e a resposta foi mais. Não mudou nada. Mas por que é importante você saber que você pode mudar a pergunta? Que terão histórias mais nebulosas. E você pode notar que uma das perguntas é sempre mais palatável que a outra. Então é legal você saber que eu posso mudar a pergunta caso eu tenha ficado dúbio a minha resposta. É importante isso que o Baia falou. Você fez a pergunta, quanto mais isso aqui dá mais ou menos, você pensa, eu não sei, inverta. Muda o sentido de, em vez de daqui pra lá, faça de lá pra cá. Quer ver? Olha isso, vamos ver isso aí, vai, vamos ver? Vamos lá, horas e agricultores. Vamos lá, começar com agricultores. Vamos começar. Quanto mais agricultores eu contratar, uma galera! Demora mais horas trabalhando menos, Eco. E aí, tá difícil. Tá difícil? Pode inverter, inverta a Baia. Quanto mais tempo horas tiver, mais horas para trabalhar, preciso tratar mais gente ou menos? Quanto mais tempo eu tenho, menos trabalhadores. A resposta vai ser sempre a mesma, mas é sempre mais palatável de um sentido do que o outro. Vamos analisar os dois de novo, Deco. Vamos lá. Quanto mais gente eu contratar, mais gente mais. Vai demorar mais tempo fazer o serviço ou menos? Mais gente trabalhando, vai demorar? Eu preciso de menos tempo. Perguntei mais, você respondeu? Menos. Direto ou inversa, Deco? Inversa. E como a seta dele já está para cima. Você volta aí, você para? Para baixo. É isso aí, amor. Pegou a dica? Pegou a dica?
Quanto mais agricultores, mais ou menos horas, se você falar assim, ó, ai, não tá boa, inverta. Quanto mais horas, mais ou menos agricultores, um deles sempre é mais gostoso. É isso aí. Adorei. Eu queria mostrar uma coisa pra eles, né? Manda lá. A gente falou no início que se ele tivesse analisado esse com esse, ele teria errado. Agora eu quero provar. Vamos ver. Ficou no sentido contrário, Dequinho? Foi. Agora vamos fazer de conta isso. que a pessoa tá distraída. Nas horas Como é que e é? área. Horas e área. Ela veio, hein? Quanto mais área tiver, mais área. Demora mais tempo trabalhando, menos Deco. Quanto mais área, mais tempo. Opa, perguntei mais, você respondeu mais? Respondeu mais. Seria certas no mesmo sentido. Lado. Tá vendo? Então eu ia errar, vai. E erra. Errar. A matemática não perdoa os distraídos. Por isso que você anota Máxima! Tá na hora de equacionar. Vamos lá. De um lado do igual, o cara que tem o x. Sua grandeza, o que você quer descobrir? 30 sobre x. Deco, me conta aqui desse lado, boto 3 sobre 4 ou 4 sobre 3? Vamos ver, eles são direta ou inversa? Direta! Se eles são direta, você mantém. Mantém. 3 sobre 4. Olha esse. Próxima grandeza. Esse cara é direta ou inversa? Ele é inversa? Se ele é inversa, você? Inverte. 10 sobre 16. Agora é só fazer continha. É, mas você tem que ser bom de álgebra, hein? Ai, Se ai. você não sabe simplificar e faz todas as contas, vai ficar ruim fazer as 45 questões de matemática, hein? Vamos lá, sim ou não, hein? Vamos. Deco, eu queria simplificar o 10 com 16, dividindo por 2 por 2. Posso? Pode. Porque está dividindo. Dindo. Mais uma, Deco, eu queria simplificar Vamos o 10 com 4. Posso ou não posso? Pode. Porque está dividindo. Dindo. Eu quero mais, Deco, eu quero simplificar o 4 com 16. Nunca. Cara, porque eles vão multiplicar. Cando. Quero mais, E o 30 com 3? Ai, tô confuso. Pode. Claro, porque ele ia Explica por quê. dividir. Se ele estivesse no meu mesmo, estaria dividindo. Então eu vou fazer, hein? 3 vezes 10 é... 30. Do lado de lá também tem... 30. Então eu vou fazer. Tchau, é como 30. se dividisse por 30 dos dois. Lados. Mas eu vi o Dé fazer uma brincadeira e ela é bem séria. Tem alunos aqui quando corta, pensa assim, ó. Ficou 0. 0? É, o Zé que contou morreu. Não é verdade. Quando você simplifica, fica quanto, Dé? Fica 1. Você Então, dividiu os dois lados por 30. Olha, Isso. 1. X vezes 1 vai dar X. 4 vezes 16 é... 64. Que vezes 1 vai dar... 64. Isso, amor. Acabou? Acabou, Deco. Ai, que fofo. Vou fazer uma pergunta pra eles, Deco. Vá, quero ver. Estava fazendo essa questão certa feita, uma das salas que eu dou aula, e um menino levantou a mão e falou, Baia, existe uma constante de proporcionalidade dessa história? E eu respondi, sim. E o vestibular poderia ter me perguntado, eu falei, sim. Inclusive, eu poderia ter feito pelo K. Se é proporcional, tem K, Deco? Todos, Eu vou sempre. ensinar eles a achar o K dessa proporção, fofo. Eita, quero ver. E é tão fácil que você faz até de cabeça. Você tem que começar com o cara que tem a pergunta, com X. Com a grandeza que tem a pergunta. Olha lá. 30 com 3, Deco me ajuda. É direta ou inversa? Eles são direta. Se é direta, eu vou dividir. Direta, você divide. Então eu vou dividir. Quanto é 30 dividido por 3, Deco? 10. Então 4. Quanto deu, Deco? 10. 10. Agora o 30 com 16. É direta ou inversa, Deco? Direta ou inversa? É inversa. Se é inversa, qual é a inversa da divisão, Vamos lá. Deco? Se a direta você divide a inversa, você multiplica. E como tinha dado 10, 10 vezes 16. vai dar 160. Então quem é a constante de proporção dessa historinha? 160. O nome é constante, Deco, porque troca ou porque mantém? Porque é constante. Vai dizer que eu posso usar o 160 na próxima linha, assim ou não, Deco? Não tenha dúvida nenhuma. E se tivesse mais linhas, eu continuaria usando ou não, Deco? Sempre constante, não muda. Então eu vou usar essa constante para matar o X. Deixa Me eu ajuda aí, ver. Deco. Quero O ver. X com 4 é direta ou inversa? Direta, Quando você é direta, eu? divide. Continua, Deco. E o X com 10, direta ou Ela é inversa? inversa, Isso é você multiplica. Explica pra eles, Deco. Além do direto e inversa, tem mais ou só tem esses dois? só tem esses dois. Ou é direto, é? Ou é inverso. Se é direta, eu. Divide. E se é inversa, eu? Que Multiplica. fofo. Vamos lá, Deco. Um zero de cada lado. Posso ou não posso? Tchau. Aí eu faço meu X 4 vai dar. vezes 16. Não acredito. 64. E vai dar certo sempre? Sempre? Sempre pergunta pro câmera o que ele gostou mais. Do Lucas, se eu gosto mais do jeito 1 ou do jeito 2? O Lucas gostou mais do jeito 2, eu achei que ele falou assim, não estou prestando atenção, mas ele está prestando atenção. Deco, é você, amor. Ele vai arrasar na Deixa eu ver se tem matemática. aqui, Deco. 64 tem ali, não. Letra D de Jeans Junior, que é John Travolta, André. Uau! Deco, é tu, amor. Apaga o quadro pra mim, É bebê. claro, agora. Enquanto isso, vamos ler a questão juntos. Olha que fofa. Olha o que ele falou. O experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água. Então ele vai colocando as bolas dentro do vidro. E é claro, você aprendeu lá volume com o Tio Baia, quanto mais bolas eu coloco, mais essa água vai subindo.
E aí a questão me fala que ele vai anotando a quantidade de bolas e a altura que ele vai chegando. Olha lá, o quadro a seguir mostra alguns resultados de experimentos realizados. Eu quero que você leia comigo, vem. Número de bolas, quando eu tenho 5 bolas, qual é o nível da água, tio Baia? 6,35. Depois, quando eu tenho 10, eu vou ter 6,70. E depois, quando eu tiver 15, eu vou ter um total de 7,05. Que valores horríveis, né, não? mas vai ficar fácil. Ah, para, sério? Ficou até, ó, teteia. Mas para todos os alunos ou só nota máxima, André? Galera, nota máxima! Vamos lá. Olha a pergunta dele. Eu quero saber qual é a expressão algébrica que permite calcular o nível da água Y em função do número de bolas X. Se ele não tivesse dado as alternativas, eu não saberia já de cara saber se ele é uma função de primeiro grau, segundo grau. Mas eu sei analisar. Olha lá. Daqui pra cá ele aumentou 5, foi ou não foi? Foi. Daqui pra cá ele aumentou 0,35. Daqui pra cá ele também aumentou? 5. Então daqui pra cá ele também aumentou 0,35. 0,35. Você Nossa. percebeu que ele tem um crescimento constante? Foi ou não foi? E se ele tem um crescimento constante, o gráfico tem que ser uma Reta. E se ele é uma reta, é função do primeiro grau. Show. Então ali já me diz que ele é a função do primeiro grau. Claro que eu percebi pelas alternativas. E aí agora vamos relembrar como é que eu acho a lei de formação de uma função de primeiro grau. Eu tô esquecido. Manda a ideia. Como é que era a forma algébrica mesmo, tio Maia? Y. Uma função do primeiro grau y é igual a AX. AX Mais B. mais B. Quem é esse A que eu esqueci? É o nome do A. O A é o nosso coeficiente angular da reta. E tem outro nome, hein? Outro. Taxa de crescimento da função. De novo, coeficiente angular da reta. Taxa de Crescimento da da função. função. Tem uma definição geométrica também ou não, André? Definição geométrica, diga aí. Seno, cosseno, tangente. Fala pra eles. Ah, tangente. Lembra que ele é a tangente do ângulo. Mas que ângulo? É o ângulo formado pela reta e o eixo X. sempre no sentido anti-horário. O mesmo sentido do ciclo trigonométrico. Ele mesmo. Então vamos lá. Vai A, eu tenho que descobrir o valor do A e eu tenho que descobrir o valor do B. Aí você tem a Eu lei. esqueci o nome do B. BB, coeficiente, Coeficiente linear. Coeficiente linear determina onde a reta corta a linha do Y. E você sabe, qualquer ponto sobre o eixo Y, o X vale 0. Então vamos. Se eu tenho que descobrir o valor do A e o valor do B, dois valores, eu preciso de duas informações. E aí eu quero saber se nós temos duas informações. Na verdade, nós temos 3. Basta escolher duas das 3. Quando x for 5, o y vale 6,35. Quando x for 10, o y vale 6,7. E quando x for 15, o y vale a 7,05. Eu vou pedir para o tio Baia escolher 2 pontos dos 3. Pode escolher para a gente. Vou escolher pouco para os números menores para não fazer conta, tá? Graças a Quando Deus. x vale 5, o y é 6,35. Baia, foi gostoso do jeito que eu escrevi aqui? Não, ficou horrível. Eu não tô entendendo nada Eu não do sei que quem você é o escreveu. X, quem é Y. Nem também. eu, tô achando Pra que isso X é é inteligente, o ponto e vírgula. Aí sim. Outro ponto, vamos. É 10. Quando x é 10, o y é Y. 6,7. Massa, 6,7. Agora, você pega esses 2 pontos e substitui. No lugar do x, quando eu colocar 5, o y tem que ser... 6,35. Então vamos, 6,35 é igual a 5 vezes A 5A. mais B. Show. Ponto 2, hein? Ponto 2. Quando o x for 10, o y vai dar... 6,7. Então, no lugar do y eu coloco 6,7 ou 70. E aí, no lugar do x eu coloco 10. 10. Aqui vai ficar 10A mais B. E agora eu tenho um sisteminha para eu resolver. Para fazer esse sisteminha, diga aí, escolha qual letra eu vou eliminar. Ah, ele é qual dela? Tanto faz, mas tem uma que tá gritando pra você. Tá. Me elimine, me elimine, me elimine. Quem é o cara? B de baiano, Ai. elimine. B. Ai, aqui é B, bom se aqui fosse... Menos B. Bom se fosse ou dá pra ser com essa técnica japonesa? Dá pra ser. Você vai lá e multiplica você por menos 1 e soma com isso. Vamos juntos? Menos 1 vezes 6,35 Menos 6,35 mais 7,70 vai dar 0,35. 0,35. Aqui. Menos 1 vezes 5A menos 5A mais 10A, 5A. Menos 1 vezes B, menos B mais B, tchau B.
E aí dividir os dois lados por 5, o meu A vai dar 0,07. Se eu quiser continuar, no lugar do A eu coloco 0,07 e descubro o B. Na de cima e na de baixo ou tanto faz, amor? Tanto faz. Mas vou te contar uma coisa. Conta. O A, que é o nosso coeficiente angular, ele deu 0,07. Me diga quantas alternativas eu tenho com A igual a 0,07. Soma! Gabarito, letra E. Foi muito fácil. Mas eu vou te contar. Você acha que essa é a única forma que eu vou resolver pra você? Tem essa. Espere um pouquinho que eu vou apagar o quadro, eu já venho. Apaguei o quadro! Apaguei! Vamos à resolução número 2. Matemática védica, indiano da Índia. O tio Baia escolheu 2 pontos pra gente. Quais eram mesmo, Baia? X é 5, Y é 6,35. 6,35. Próximo. X é 10 Aham. e Y é 6,7. Ou 6,70 se você quiser. 6,70. E aqui estão os meus pontinhos. Só para dar uma relembrada como é que é a técnica da matemática védica. Manda. Lá vou eu, hein? Você sempre vai chegar no seguinte formato. Alguém vezes Y. Aí vem o símbolo de igual. Aí tem alguém vezes X. E um termo Independente. Legal. Vamos lá? Vai aqui o cara que multiplica Y. Você quer saber o cara que multiplica Y? Curioso. Basta fazer a diferença dos X. X's. Você vai fazer 5 menos 10. Vai Peraí, dar eu menos? faço 5 menos 10 ou 10 menos 5? Na verdade, tanto faz, sabia? Que legal. Só porque se você faz daqui pra lá, tem que fazer daqui pra lá também. Entendi. Aí, meu filho, vou te dar uma dica. Aí já coloca esse número em cima. É melhor, né? É melhor você sempre fazer o de cima menos o de baixo, para não se atrapalhar. Então vamos. 5 menos 10, menos 5. Menos 5 o quê? Y. Vamos. Quem é o cara que multiplica X? Vamos pensar? Siga a sua intuição. Se o cara que multiplica Y foi a diferença dos X, então o cara que multiplica X vai ser a diferença dos Y. 6,35 menos 6,70 vai dar menos 0,35x. E o termo independente, que é um termo independente? Que curioso. Ele é uma espécie de um determinantezinho 2 por 2. Você vai fazer o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Você vai fazer 5 vezes 6,7 menos 10 vezes 6,35. Claro que não vou fazer essa conta agora porque não valeu a pena aqui. Mas só para relembrar a técnica, você faz 5 vezes 6,7 menos 10 vezes 6,35. Dé. Então você está querendo me dizer que com essa técnica não poderia matar essa questão? Claro que poderia! Porque na hora que eu isolo o meu y, divide os dois lados por menos 5, aqui ele vai ficar menos com menos fica mais. 0,35 dividido por 5 vai dar 0,07x Já matou mais alguém. Mas o outro alguém, aí. Porque o cara que multiplica x é 0,07 e você lembra? Eu só tinha uma alternativa que o A vale 0,07. E aí matamos a questão. Forma 2. Opa, tem mais? Tem a 3 e tem a 4. Vamos para 3. Maneira 3 é você entender o conceito desse A. Não era esse A aqui, Baia. Deixa eu botar aqui. Vamos lá mesmo. Y é igual a AX mais B. Entender a A, uma essência do A. Como é que era o nome mesmo? Coeficiente angular ou taxa de crescimento da função. Taxa de crescimento da função. É o quanto a função cresce. Se eu falar para você que a taxa de crescimento é 2, quer dizer que a cada uma unidade aumentada no eixo x, o y aumenta 2. Se a taxa de crescimento fosse 5, quer dizer que a cada uma unidade aumentada no eixo x, o y aumenta 5. Essa taxa de crescimento nada mais é do que a variação de y dividido pela variação de x. Vai me dar o quanto ele cresce. Quer ver os dois pontos que o Baia nos deu? 5 e 10. O x, não foi? Foi. E o y foi de 6,35 para 6,7. 70. Vem comigo, hein? O x daqui para cá ele aumentou quanto? 5. E o y daqui para cá ele aumentou 0,35. 35. Se 5 unidades de x, o y aumenta 0,35,
A taxa de crescimento é só pegar a variação de y e dividir pela variação de x. Quando você pegar 0,35 e dividir por 5, ele vai dar 0,07. Matamos o A. Massa. Ah, mas eu queria saber quem é o B. Ah, você quer saber quem é o B? Deixa quero. comigo, deixa comigo. O B, eu já te falei o nome. Coeficiente linear. Determina onde a reta corta a linha do y. E qualquer ponto sobre o eixo Y. o x vale 0. Então é só descobrir quanto vale o y quando o x for 0. Quer descobrir? Vem comigo, vem comigo. Daqui pra cá eu diminui quanto, vai? 5. Daqui pra cá ele diminuiu 0,35. Como eu quero que o x seja 0, então o x tem que diminuir mais 5. E se eu diminuir mais? 5. Aqui eu vou diminuir mais 0,35. E o que era 6,35 35. fica 6. 6. Então quer dizer que o meu y é 0,07x mais 6. Adorei. E acabamos a questão mais uma vez. E aí lembra que eu te falei agora há pouco, o Enem várias vezes tem saídas muito rápidas. Quero que você fique ligado. Vou mudar para essa câmera. Dá uma olhada. Eu quero saber qual destas funções determinam esses 3 pontos, né? Se eu quero que essas funções determinem esses 3 pontos, uma coisa é óbvia. Os 3 pontos eles têm que pertencer à função. Sabe o que você vai fazer? Que? Testar. Olha esse aqui, que o x vale 10. Eu vou pegar o 10 porque adoro fazer conta com 10. Legal. Quando o x for 10. o y tem que dar 6,7. 7. Vai a. Se nesse x eu colocar 10, 10 vezes 30 deu 6,7. 300 quase. Já era. Se nesse x eu colocar 10, 10 vezes 25 mais 20,2, ele vai dar 6,70? Jesus, nunca. Já era. Se o x for 10, 10 vezes 2,7, quer dizer, 2,27. Vou tentar falar de novo, tá? 10 vezes 1,27. Agora eu consegui. Se eu multiplicar esse cara por 10, Chubaia, ele vai dar 6,70. Agora. Se eu pegar esse cara e multiplicar por 10, ele vai dar 6,7. Não deu. Só sobrou a letra aí. Olha que fácil. Só me teve conta. Não acredito. Pegou a manha? Massa. Então vimos aqui 4 formas de resolver esta questãozinha. Agora com vocês, ele... Cheguei. Baiano. Cheguei. Vamos lá, hein? Que história é essa de cinemática na minha revisão de matemática, André? Cinemática, matemática, entendi. Vamos lá. Um automóvel subiu uma ladeira. Uma velocidade Como é que é a subida? Uma velocidade de 60 km por hora. Em seguida, desceu a mesma ladeira. Só que na descida, todo santo ajuda. A velocidade foi de 100 km por hora. Eu quero a velocidade média desse veículo no percurso inteiro. Bom, você podia realmente levar para o modo de cinemática e esquecer da revisão de matemática. Mas as coisas estão ligadas. A física precisa muito da gente, né, Dé? Da matemática como sua ferramenta essencial de algebrar, de interpretar, de desenvolver. Então eu posso encarar como uma questão simplesmente de cinemática, uma questão de média. Média está inserida no contexto matemática. A gente não pode esquecer de uma coisa que pouca gente sabe. Calcular média não é somar e dividir pela quantidade. Nem toda média é aritmética. Não é só uma média? Não. Não é só somar e dividir por quantos tem? Para! Mas são quantas médias? São muitas médias na matemática, mas no ensino médio são poucas, né, Cu? Quantas? A essência de média do ensino médio... Agora eu vou ter que falar. A essência da média do ensino médio tá aqui, ó. Você vê se é direta ou inversa. Quando você abre esse combo nas possibilidades, você tem 4 possibilidades do ensino médio. Mas a primeira pergunta que você faz na média é essa aqui, André. Você vai perguntar quanto? Mais. E se a resposta for? Mais. É uma média aritmética. Aqui na sua gravidez, o que, Deco? Fala alto, direta. Agora você perguntar quanto? Mais. E a resposta for? Menos. Direta ou inversa, Deco? Inversa. E tem o nome de uma média que nasceu para isso que é a média? Harmônica. Isso é essência. Então, antes de fazer as contas, analise. Preveja. O cognitivo, vamos ser com baia. Ai, mas eu não sei como é a pergunta, quanto mais o quê? Você sempre pergunta o que está variando. Pois exercício tem pouca coisa variando, a velocidade está variando. Minha pergunta é a velocidade, o que está variando? Quanto maior for a velocidade... Mais velocidade, gasto mais tempo, menos gasto? Menos. Quanto mais velocidade eu gasto, menos tempo. Inversamente, média aqui é, Deco? Inversamente, harmônica. Mas o que deve ter de gente que somou e dividiu por 2, né? Vamos somar e dividir por 2? Mais aluno, nota máxima. 60 mais 100, 160.
Dividido por 2, 80. Como você falou, sempre a letra A. Tá lá. Pertinho de você. Gritando, me assinale, me assinale. Tá com vontade de marcar a letra A? Espera, vontade de passar. E vou te contar mais. Sempre que você calcula a média, sabe o que é média? É um valor único, que você substitui por todos e causa o mesmo efeito matemático. Se a resposta fosse 80, se fosse, isso quer dizer que ir com 80 e voltar com 80 teria dado na mesma coisa. O que não é verdade, porque a média harmônica, vou fazer a média harmônica agora, hein? Vou escrever aqui, galera, a fórmula de média que você precisa. Existe aquela média que a gente está super habituado, que é a média aritmética simples, que você soma os valores e divide pela quantidade. Quer tirar a média de 3 valores? Soma 3 e divide por 3. Quer tirar a média aritmética de 10 valores? Soma 10 e divide por 10. Escute o que eu vou estar te falando. Só para grandezas diretamente. E existe uma média que é para grandezas inversamente. Olha como a matemática tem um raciocínio bionívoco muito interessante. Se você quer uma média que é para grandeza inversa, que tal pensar no inverso que você está fazendo? A média aritmética soma e divide pela quantidade. A harmônica, que é para inversamente, em cima é a quantidade, embaixo é a soma, amor. Só tem um pequeno detalhe. Como é inversamente, eu não somo os valores, eu somo os inversos valores. Vai, qual é a média harmônica entre 2 e 3? São 2 valores? 2. E embaixo, 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Só que a física, ele tem uma fórmula mais palatável, mais digerível. Essa daqui, ó. O valor médio é 2 vezes o valor 1 vezes o valor 2 sobre o valor 1 mais o valor 2. Nossa, bem melhor, pai, do que essa daqui. Ai, você achou melhor? Você não tá notando que é a mesma? Essa fórmula é essa, rapaz. Ela serve para 2 valores, né? Se você botar aqui 2 valores, 2, em cima 2, e botar 1 sobre o valor 1 mais 1 sobre o valor 2, tirar o mínimo e inverter, é isso aqui. Essa fórmula é essa trabalhada. Você achou essa mais digerível? Então tudo bem. Vou fazer essa daqui, tá? Para média harmônica pra você ficar feliz. Bota aqui os valores envolvidos, que não precisa ser velocidade. São valores de grandezas inversamente proporcionais. Vou descer o braço, Dé. Velocidade média. Dé, me ajuda aí, Dé. Me ajuda aí. 2 vezes. Cheguei! Fala pro bairro qual é o valor 1 ali, Dé, porra. Valor 1, 60. 60 vezes. Valor 2. Valor 2, 100. 100. Embaixo, Deco. Embaixo. Valor 1 que é? 60. Mais o valor 2 que é? 100. Uma vontade de cortar. Ai. Não? Não, porque existe uma soma. Cuidado. Então vou algebrar, então. Algebreira. Velocidade média 2 vezes. Eu até podia multiplicar. Mas como o Deco falou, nós ficamos sempre na esperança da simplificação. 100 mais 60, 160. E agora eu vou simplificar ao máximo para fazer o menos de conta possível. Eu falei menos, não falei menos, hein? Menos de conta possível. Até porque você é aluno nota máxima. Simplifiquei um 0 com 0, já facilitei a minha vida. Foi. É como se eu dividisse por 10 em cima e embaixo. Tem mais ainda, tem mais, hein? Os dois são divisíveis por 2, são pares. 2 por 2 vai dar 1. E 16 por 2 vai dar 8. Tem mais ou não, Dé? Tem. Então eu vou. 6 por 2 vai dar 3. E o 8 por 2 vai dar 4. Tem mais ou não, Dé? Então eu vou. Vamos. 100 por 4, direto ou não, Dé? 25. 100 por 4 é 25. Tem aluno que quando corta tanto fica nervoso. Cortei. Eu cortei. Calma, respire. Respire. Embaixo você simplificou, todo mundo ficou 1. Embaixo, amor, 1 vezes 3. Aí não, embaixo é em cima, tá? Em cima tá. 1 vezes 3. 3. E 3 vezes 25. 75. Deco, me conta uma coisa. Diga aí. Se eu achei essa velocidade média, isso quer dizer que, se em vez de ir com 60 e voltar com 100, se eu fosse com 75 e voltasse com 75, teria dado na mesma coisa. Essa é a velocidade média de toda a viagem. Detalhe, hein? Deco, não tem uma questão de harmônica que é bem clássica no Enem? Tem. Aquela das torneiras. Só que as torneiras têm um adendo, não tem, Deco? Tem um adendo. Olha só. Adendo. Um Tá adendinho. todo mundo em um corpo. Isso. Vou botar os mesmos valores para facilitar a vida deles, hein? Tá. Essa torneira enche em 6 horas e essa enche em 10 horas. Só tirei um zerinho ali Pra ficar gostosinho. para ficar mais gostosinho. Isso aí. E eu vou ligar as duas torneiras juntas.
Quero ver. Cadê o link com o harmônico dela? O harmônico dela me relembrei, é pra direto ao inverso. Inversa. Então tá, quanto mais torneiras você ligasse, demoraria mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. E se eu pergunto? Mais. E você responde? Menos. É direto ou inverso? Inversa. Aritmético ou harmônica? Harmônica. Mas qual a diferença desse para aquele, líder? Tem uma diferença. Que eu tô todo mundo agindo em um corpo. Diferente da velocidade que o cara subiu a ladeira e depois o que, Sala? Desceu a ladeira. Desceu. Eu fiz o percurso 2 vezes. E aqui as torneiras querem encher o que, Deco? Um tanque. Então a lógica é a mesma, valor médio. Só que você tira esse 2. Aqui você tem o 2 porque você vai subir a ladeira e descer. Você praticou a ação 2 vezes. Aqui eu quero as 2 torneiras encher um tanque. Então, 1 vezes, valor 1 vezes valor 2, sobre valor 1 mais valor 2. Deco, eu podia ter... Pior, tá, vou deixar você piorar, vou ver. Vou piorar. Piorei. Eu abri o ralo. E o ralo, só o ralo leva 20 horas para esvaziar a piscina. Não lembro se era piscina, esse tanque. E aí, agora? Quem não entende matemática tá pensando, mas tem um furo. Não vai encher nunca esse negócio. O quê? A vazão das torneiras é mais poderosa, fofo. Um dia vai encher. Mas esse cara vai atrapalhar o processo, Deco? Atrapalha. Ah, ele vai atrapalhar. Vai até abrir espaço para você. Primeiro eu vou fazer de conta, Deco, que só tem 2 agentes. Tá. Pra ficar mais fluido, pra entender como seria. Até porque o Enem não comunga um exercício muito extenuante se tem pouco tempo. Um agente enchendo e outro agente esvaziando. Um atrapalhando o processo do outro. Mas continuamos agindo em apenas um tanque. Eles continuam harmônicos, porém, quando um ajuda e o outro atrapalha. Eu troco um sinal, Deco. Óbvio, o que mais vira? Menos. Isso está Sempre atrapalhando. o maior menos o menor, porque vai existir tempo negativo, Deco? Nunca. Pois é isso. Então, agentes negativos subtrai. Agente positivo soma. Caso das torneiras clássicos, no caso clássico de harmônico. Deco, vai que é tua, coração. Letra B de baiano. Letra B. As minhas só dão B de baiano, Deco. Por que será? Não sei. Vamos lá. Essa aí, eu quero o passador. Toma, que eu vou Essa pagar que eu pra fiz você. Aqui. Essa questão, ela é linda, linda de viver. E eu quero você, ó, falando comigo, hein? Eu quero ouvir daqui. Vai conferir se você tá falando lá. Vamos ler com calma, questão longa. Um posto de combustível vende 10 mil litros de água, de álcool, por dia. A 1,50 cada litro. Saudades dessa época, hein? 1,50 o litro de combustível. Meu Deus. Se o proprietário percebeu que para cada 1 centavo de desconto que ele concedia no litro, são vendidos 100 litros a mais. Faz sentido? Claro. Quanto mais barato, mais ele vende. Quanto mais barato, mais ele vende. Quanto mais barato, mais ele vende. O Enem deu até um exemplinho. Olha o exemplo dele. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi 1,48, ou seja, ele descontou 2 centavos. Lembra que a cada 1 centavo aumentam 100 litros? Então, se ele descontou 2 centavos, aumentam 200 litros. Vamos ver se aumentou mesmo? Foram vendidos 10.200. Claro, era 10 mil, virou 10.200. Fez sentido? Mas, agora eu vou eu, hein? Considerando X, o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro, e V, o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e X é... Ai, como é lindo isso aqui. A gente vai usar aquilo que um dia vimos em aula. Modelagem matemática. Não fique tentando montar direto. Ai, desconta aqui, aumenta aqui. Calma. Vamos modelar. Baia, você me ajuda a modelar? Claro. E o Enem gosta desse negócio de modelamento ou não, Deco? Ama esse modelamento. Vai valer a pena, vamos lá. Então vamos lá, hein? Temos lá o desconto, o preço, litros e a arrecadação. Eu vou colocar a primeira linha, que são os dados que a questão me deu. Ou Já seja, estava explícito. se eu não der desconto, se o meu desconto for zero, Zero. o meu preço fica 1,50, são vendidos 10 mil litros. A arrecadação é só você pegar quantos litros foram vendidos e multiplicar pelo preço. Legal. Eu não vou nem fazer conta, só vou montar 1,50 vezes 10 mil. Agora vem o X da questão. Vamos lá. Esse desconto, ele é justamente a quantidade de descontos que eu dou. Lembra que ele falou que o desconto é dado em centavos. Quer dizer que se eu der um desconto, tio Baia, que eu vou descontar R$1, Não. é 1
centavo. Um centavo. Um de 100. Então quer dizer que aqui ele vai ficar 1,49. Sim. Mas eu não quero que você fale em 49. Não. Eu quero que você fale, Baia, 1,50 menos 1 centavo. Por isso que é modelar, né, A Deco? gente vai modelar o cara. Já já você vai entender por quê. Se o desconto 1 centavo são vendidos 10 mil litros, ele lembra que ele aumenta 100. Então quer dizer que a quantidade de litros vai ser 10 mil mais 100. E a arrecadação é só você pegar o preço e multiplicar por litros. Pegou o fio da meada? Agora eu quero você falando aí comigo. Tio Baia, ajuda ele. Tio Baia. Se eu der quantos descontos agora? Vá. 2. O meu preço fica 1,50 menos 2 centavos. E a quantidade de litros? 10 mil mais 100 vezes 2. Descontei 2 centavos? 100 vezes 2. Se eu descontar 3 centavos? 100 vezes 3. Se eu descontar 10 centavos? 100 vezes 10. Peguei amanhã. E a arrecadação basta pegar o preço e a quantidade e multiplicar. Vamos mais uma, Baia. Vamos mais uma. Esse cara entendeu mesmo. Se eu der 3 descontos, o preço fica 1,50 menos 3 por 100. 3 centavos. E se eu descontar 3 centavos, aumenta 100 vezes 3 também. E aí a arrecadação pega os dois e multiplica. A busca do padrão, né? A busca do padrão. Lá vem. Falar em padrão, chegou o grande momento. Chegou. Eu vou colocar X aqui. Isso, vamos generalizar, Deco? Vamos, coloquei X. Vamos? Então vamos. Se o desconto for X, eu vou dar X descontos, o meu preço fica 1,50 menos X centavos. Mesma lógica. Sim, mesma ideia. Se eu der 3 descontos, desconta 3 centavos. 2 descontos, 2 centavos. X descontos, X centavos. Cheguei a babar. Matemática faz isso comigo. E o preço, quer dizer, o preço não, litros. Se eu desconto X centavos, aumenta X vezes 100 litros. 100X. Era 10 mil, fica 10 mil mais 100X. E a arrecadação basta pegar esses dois e multiplicar. Falei multiplicar. Já vou pegar esses dois, vou colocar aqui e vou multiplicar, fazer distributiva. Vamos juntinhos. 1,50 vezes 10 mil, 1,50 vezes 100x. Menos 100x vezes 10 mil, menos 100x vezes 100x. Quer dizer, não é tão ruim porque tá tudo ali com 10, com 0, né? Tudo fica gostosinho, ele simplifica todo mundo. É isso aí. E aqui eu tenho menos x ao quadrado, menos 100x, mais 150x. Pera lá! 150x menos 100x vai dar... 50x. Então eu tenho 50x, menos x ao quadrado e 15 mil. Fofo. E aqui ele é uma função. De que é grau? ou não é? Ele é uma função do segundo grau. Só para relembrar. Cheguei aqui. Eu tô louco para fazer perguntas. Na verdade, a questão acabou, tá? Ele pediu só para modelar, nós já modelamos. Tá pronto já? Tá pronto. Deixa eu até vir para cá. Ai, vamos só responder. Que eu me empolguei. Gabarito, letra D, foi só o que ele me pediu. Ele me pediu o valor em função do X. E acabou a questão. Mas eu voltei pra cá. Eu tô louco pra fazer perguntas. Manda. Baia, você lê pra mim lá qual que é o valor? Tá. V é igual a 15 mil 15 mil mais Ah. 50x 50x menos log... Mentira, menos x ao quadrado. X ao quadrado. Menos x ao quadrado. Dá uma olhada pra cá. Deixa eu olhar. Eu tenho uma função de primeiro e segundo grau. Segundo! Em segundo grau, gráfica reta ou parábola. Parábola! Ele é negativo ou positivo? Negativo! E se o A negativo, a concavidade é pra cima ou pra baixo? Pra baixo! E se a concavidade é para baixo? Ele tem valor mínimo ou máximo? Ele tem valor máximo! Que se chama vértice. E esse vértice, ele tem duas formas de chegar. Você tá Sério? lembrado? Vamos lembrar, Baia? Vamos Vamos lembrar? lembrar. O x o vértice, a fórmula x o vértice do 2,6 já. Menos sobre... Você não vai falar? Eu sou já. Menos B sobre 2A menos B sobre 2A menos B sobre 2A menos B sobre 2A menos B sobre 2A. Esse é o x do vértice. O y do vértice menos delta sobre 4A menos delta sobre 4A. E aí eu tô curioso pra saber, Baia, Manda. se a única maneira de chegar no vértice Eu só conheço essa. é decorando fórmulas. Não é? Vamos ver? Aqui é o eixo... X. Aqui é a minha... Parábola. Aqui são as... Raízes. Aqui é o eixo... X. Aqui é a... Uma parábola. Entendeu? Nossa, biquinho. É vértice. É um vértice. Que coisa E linda. o X do... Vértice. Ele tá bem no... Bem no meio. Bem no quê? Então é só pegar as duas e Raízes. fazer uma... Média. E quando você faz a... Média. Você tem o X do... Vértice. E quando o X do... Vértice. Se substituir no lugar do X o X do... Vértice. O Y que você tem é o Y do...
vértice. Matamos. E eu tenho mais uma pergunta para você. Já achei o X do vértice. E aí? Eu tenho mais uma pergunta. Olha quantas perguntas. E aí? Eu posso perguntar pra você, você viu que nosso vértice é um valor máximo, né? Sim. Eu posso perguntar quantos descontos eu tenho que dar para que atinja a arrecadação máxima. Legal. Eu posso perguntar qual é o preço para a arrecadação Show. máxima. Eu posso perguntar quantos litros serão vendidos para a arrecadação máxima. Jesus. E ainda posso perguntar qual é a arrecadação máxima. Então, vem pra cá pra matar. Eu vim junto, hein? Tio Baia, Fala aí. conta pra mim o X do vértice. Esqueci. Vamos lá. Menos B sobre 2A, menos B sobre 2A, menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Peguei. Então o X do vértice vai ser, quem é o B? O B. O B é cinquentinha. Então vai ficar menos Cinquentinha. 2A, o A é que... Para, não, para. Quem é o cara então? Menos Tá ali. Então vai ficar 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Isso. Menos 50, primeiro, menos com menos vai ficar... Mais. E 50 dividido por 2 é o 20. 25. Então quer dizer que 25 é o valor do X que faz com que ele chegue no valor máximo. Show. Voltei pra TV. Cuidado bem que eu vou pular. Vai. Cheguei! O X do vértice ele é 25. Olha lá, perguntas que eu posso fazer. Quantos descontos eu tenho que dar para chegar na arrecadação máxima? Diga aí, vai. 25, seu X? Claro, só um lugar do X, colocar o X do vértice. Qual vai ser o preço para que tenha arrecadação máxima? Se cada desconto é de 1 centavo, então ele vai descontar 25 centavos. E o que custava 50. Fica 25. Esse é o preço para a arrecadação máxima. Quero saber quantos litros serão vendidos para a arrecadação máxima. Só no lugar do X colocar 25. E 25 vezes 100 vai dar 2.500. E 2.500 mais 10 mil? 12.500. Tá parecendo uma calculadora. Porra! Tá que tá, pai. 12.500 litros. Agora eu quero ver. Calculadora aí. Quem é a arrecadação máxima? Ah, mas dá alguma coisa aí, tá? É só você pegar os 12.500 litros e multiplicar por 1,25. Quem não vai fazer conta aqui, né? Não vai fazer conta aqui. E aqui, tio Baia, encerramos. Curti tanto. Eu também. Que Queria pena que ficar até amanhã. acabou. Queria ficar até amanhã. Mas acabou mesmo, porque você, nota máxima, vai detonar nesse Enem, não é, Dé? Eu não tenho dúvida nenhuma. Gente... Última dica, Dé. Deixa eu dar uma dica Dá rápida. uma dica que chegou a babar Essa em mim. prova que é uma boa, dica. cara. Pense bem, ó. Durma bem, se alimente bem, tente passar 3 dias sem brigar com ninguém. É importante você ter um dia legal, concentrado, são muitas histórias. A prova é extenuante pra todo mundo. O emocional é muito forte nessa prova também, além do cognitivo. Faz a prova com a cabeça boa, faz uma oraçãozinha antes, se concentra os 3 minutinhos, não passa 3 horas se concentrando, só 3 minutinhos se concentrando, pra fazer uma prova com muita congruência. Lê uma vez só e entender tudo. Lembre de catar as faces. É bom catar as faces, Dé? Oh, na hora. Primeiro catar as faces, isso aí. Acha as fáceis, já mata as fáceis, depois... Ah, mas como é que eu faço? Cara, você começou a ler, sentiu que tá difícil? Pula, deixa ela pro final, faça as fáceis, lembra das dicas que a gente deu? Várias questões têm saída rápida, dá uma olhada se não tem saidinha rápida. Às vezes você mata lá 5, às vezes até 10 questões ali rapidinho. Olhando as alternativas, não chute nada. Olha as alternativas que elas são muito pertinentes com o que você quer. Lembre disso. Grande prova, tamo junto com você em pensamento e oração. Grande Gente, prova. Beijo, gente. Beijo pra vocês. Tchau.